podcast Conversar recebe hoje a economista Celina Ramalho. E começo pedindo que você faça um breve relato da tua carreira acadêmica e por que você escolheu essa área de economia agrícola e não foi para algum banco. Muito boa tarde. Eu agradeço muito o convite. É um prazer imenso contribuir aqui com o podcast de vocês, senhor Luiz e o professor José Márcio Rego. Eu escolhi a minha carreira profissional desde a decisão pelo curso de economia. E os meus familiares são todos do interior, inclusive meus pais, né? Eles estavam aqui em São Paulo. Papai já trabalhando, ele já era formado em engenharia. Ele era engenheiro de telecomunicações. E o carreira até a época de telefonia celular, quando se aposentou. E a mamãe estava terminando os estudos. Minha mãe é geógrafa. E por intermédio de familiares próximos, em comum, eles se conheceram e acabaram constituindo família aqui em São Paulo. Então eu sou nascida aqui, mas sábados, domingos, feriados e férias era no interior, né? Que nós passávamos. E me saltava muito aos olhos a pujança do interior, quer dizer, o que nós líamos, né, nos livros de geografia, história, a pujança e abundância, né, que particularmente o estado de São Paulo propiciava. Esse era o meu olhar de dimensão, né? Obviamente conheci outros estados e hoje posso dizer que todo o Brasil. Então me saltava muito aos olhos nós termos toda essa pujança, né? E ao ler os jornais, eu lia noticiário desde muito jovem, a sociedade tinha 25% de desemprego da população economicamente ativa, número absoluto. E a população tinha questão de fome, de inanição em regiões do país. Isso me saltava muito aos olhos. Então eu queria entender onde é que a equação, como filha de engenheiro, onde a equação não estava fechando. E eu entendi que é do agro que nós conseguimos agregar valor, criar valor. O princípio do princípio de agregar valor é no agro. É onde nós transformamos. O exemplo que eu dou quando vou dar o conceito de PIB, né, em macroeconomia, é como nós transformamos algodão em roupas prontas para serem vendidas nas lojas. Né? Então tem toda a trajetória da produção, as fases de produção e o valor agregado ao final. Então eu queria entender tudo isso, como é que a riqueza é gerada. E aí comecei no primeiro semestre, né, do curso de economia em 1988 na PUC. O Adam Smith já me ajudava ali logo nas primeiras semanas de aula. Entendi. Me diga uma coisa, o que você acredita, a quem você dá o mérito dessa pujança da agricultura hoje? Só a Embrapa? Ou o que mais você teria a acrescentar? Eu acho que antes mesmo da Embrapa, né, eu acho que já vinha um conhecimento social da agropecuária. Né? Assim, eu consigo hoje identificar os primeiros formadores de rebanhos mais adaptados e adequados ao clima brasileiro, particularmente o gado de corte, né, que é o nosso maior rebanho. E então, antes mesmo da Embrapa, já havia esse esforço da sociedade rural para se formar industrializante. Então, se você pega há 150 anos a arquitetura de uma fazenda de café,
que aqui no interior paulista é muito comum de se ver as fazendas centenárias, nós observamos claramente que é o uso do declive do terreno, né, para lavagem e seja escorrida o grão de café, secado no terreiro. Na sequência, a tulha e já no caminho para o transporte de saída da fazenda, para que saia da porteira. Né? Então, a agricultura e a pecuária já vinham sendo pensadas, mas substancialmente a Embrapa tem um papel de grande relevância, sim, a maior relevância, o maior impulsionamento da agricultura, sem dúvida, nós deixamos para a Embrapa. Né? E vale destacar que foi o papel do Estado na economia, né, impulsionando. Hoje nós vemos outros fatores muito interessantes também, como o cooperativismo. O cooperativismo muito forte, ele é bem presente na atividade rural, principalmente dos menores produtores, né? Então acaba esbarrando até em uma contribuição à questão agrária, né, das menores propriedades. Entendi. Fala um pouquinho sobre o plano safra. Por exemplo, o pessoal da indústria se queixa que é um subsídio que a indústria não tem. E outro dia eu ouvi alguém falar assim, não, mas esse foi um bom subsídio, um subsídio que deu certo. Fala um pouquinho sobre o plano safra. Sim, eu acho que são dois setores absolutamente distintos, né? Porque os riscos da agricultura e da pecuária são completamente distintos dos riscos da indústria. Né? Principalmente agora, em tempos de mudança climática, nós não temos a certeza e a assertividade do resultado produtivo. Então, por exemplo, eu tenho na indústria, eu vou fazer a fabricação de um produto. Desde que eu tenha o projeto, a tecnologia e a matéria-prima, eu chego ao resultado final do produto, a não ser que acabe a energia, quer dizer, são outras circunstâncias, né? Ou que o fornecedor deixe de fazer a entrega de matéria-prima ou alguma questão em relação ao fator trabalho. Enfim, há esses riscos. Os riscos na agricultura são o seguinte, eu consigo, inclusive, colocar o exemplo de hoje, da manhã de hoje. Hoje eu amanheci na cidade de Ribeirão Preto. Na madrugada teve chuva e trovoadas, mas trovoada daquela de começo de primavera, de setembro a outubro. E, no entanto, nós estamos em praticamente final de maio, e já é o período da seca, né? Então tem uma chuva adversa aí, na Tem questão. surpresas. Que é uma surpresa, que é excelente, mas o INPA nos ajuda muito, né? Instituto Nacional de Pesquisa Aeroespacial, prevendo aí circunstâncias do El Niño esse ano, né? Então, essa é uma circunstância importante da agricultura, né? Os adventos vêm da natureza, né? Em tempos de mudança climática, isso é muito comprometedor. É verdade. Está na pauta agora do Congresso renegociar dívidas estressadas da agricultura, né? Sim. 18 bilhões. O governo diz que o impacto fiscal disso em 13 anos é 83 bilhões. E o custo fiscal em 10 anos é 100 bilhões. Segundo o Renan. Quer dizer, segundo o Renan, é muito menos. O que aconteceu recentemente com a agricultura que, vamos dizer, há muitas RJs, não hoje, de usinas. O que você tem a dizer disso? Sim, é exatamente um descasamento entre formação de preços no mercado, os juros extremamente elevados,
né? Então, o gasto desde de custeio até e principalmente para novos investimentos, onde a gente pode imputar tecnologia e mais capital humano, nós temos um estrangulamento disso. Isso não é bom para o setor, né? Se nós formos considerar que ano passado o setor cresceu 11,3%, e aí, Luiz, eu tenho feito um estudo para um título que eu estou lançando, que é Brasil em Dobro. E é exatamente para olhar esses gargalos da economia como um todo e perpassando pela agricultura. Ora, ano passado, a agricultura, o setor agrícola cresceu 11,3%. O PIB do setor agrícola cresceu 11,3%. Nesse meu cálculo de Brasil em dobro, eu estou desenvolvendo um material, deve se tornar um livro, já está bem avolumado, inclusive, eu realmente gostaria de editar esse título. Eu fiz os cálculos de quanto a gente precisa crescer para termos a riqueza do país em dobro em 10 anos. Por isso, Brasil em dobro. Né? E nós precisamos crescer 7,5% ao ano, mais ou menos, né, durante 10 anos, em média, para termos o dobro da riqueza do país em 10 anos. Pode afrouxar um pouco? Pode, porque é muito apertado esse prazo. A gente pode colocar em 15 anos e aí crescer 5, 6% ao ano durante 15 anos em média. Ok. Então, o setor agrícola cresceu 11,3% ano passado, né? E percalços da economia vieram se dando, né? Principalmente essa fase mais recente, né, em que ano passado mexeu-se em tarifas. Eu, particularmente, fui muito tranquila com relação à notícia das tarifas do Donald Trump, porque eu sabia que pelo nosso volume de produção e comércio com os Estados Unidos, faltaria hambúrguer, café e suco de laranja para os Estados Unidos. Então, assim, ficaria muito complicado. E mais recentemente, as restrições no canal de Hormuz, né? Então, assim, os insumos agrícolas já estão entrando para o país mais caros. Por isso, a gente precisa observar realmente esses custos do capital elevados para o setor agrícola. Você foi bastante otimista nesse Brasil em dobro, porque esse valor que você sugere de crescimento por 10 anos, por exemplo, o teu colega Edmar Baixa escreveu ontem o seguinte: aqui só tem solução se desindexar, desvincular e desconstitucionalizar. De maneira que esse crescimento tipo asiático, por enquanto, está um pouco longe do horizonte, não? Na verdade, sem dúvida, é uma utopia. É uma utopia. Mas eu fui muito alimentada pelo oriental Ha-Joon Chang, né? Nosso colega economista, radicado em Cambridge. Ele fez o mestrado e doutorado em Cambridge. Eu não tive condição de ir para Cambridge fazer o programa que ele colocava em julho, né, para alunos estrangeiros, porque eu criava meus filhos aqui no Brasil, enfim, não tive condição. Mas quando eu tive a oportunidade de traduzir Os Maus Samaritanos, que é a continuidade do livro Chutando a Escada, né? Que é o Ha-Joon Chang coloca que os países centrais colocaram as instituições supranacionais, né? Banco Mundial, FMI, Organização Mundial do Comércio e adjacências, e cresceram na liberação de créditos para os países em desenvolvimento e chutaram a escada em tempo da elevação de taxa de juros dessas dívidas, né, dos países em desenvolvimento.
Então, essa foi a condição que foi posta ou imposta, né? E isso aí justifica, então, a questão de dívida externa, que também era um outro incômodo meu muito grande quando eu escolhi por estudar economia. Eu dizia, como assim o Brasil, com toda essa pujança que eu vejo, esse mar verde de produção de álcool combustível para superar a crise do petróleo e o Brasil deve para o FMI? Como assim, né? Nós temos uma riqueza, né, a ser explorada, a ser trabalhada e um valor a ser criado, né? Mas esse constrangimento externo acabou agora, né? Não tem mais, nós não temos mais o problema de dívida externa, né? Está resolvido isso Isso, sim. definitivamente, aparentemente com pressão, né? Sim, esse comentário do Edmar Baixa é muito importante, porque assim, eu sempre fui muito otimista, né? Quando eu não fui otimista, eu fui resiliente, né? A minha dissertação e minha tese são em economia da saúde. A propósito, a tese de doutorado, eu tenho uma passagem que me toca muito, assim, de lembrar. Eu fiz o mestrado na PUC também, graduação e mestrado. E numa das tardes, fim de tarde, eu estava saindo do mestrado, subindo a rampa do prédio velho da PUC, e eu me encontrei com José Márcio Rego, com todos aqueles livros que ele carregava, né, entre o carro, sala de aula e fazendo a tese dele, tudo aquilo. Ele encostou no meu ombro e eu falei, olha, estou terminando o mestrado, vou defender agora, daqui a uns meses. Ele bateu no meu ombro e falou assim, está na hora de você ir fazer um doutoradinho na GV, que tal? Eu nunca vou me esquecer do olhar deles, que tal? Vai fazer um doutoradinho na GV. Ali foi um impulsionamento imenso. Eu já vim buscar as informações para fazer minha inscrição, né, no doutorado. E aí, quem me orientou para montar o projeto de tese foi a parceria dele com o professor Bresser naquela disciplina de metodologia científica, né? Mas assim, na graduação, a disciplina que eu tive com ele, inclusive passava por Edmar Baixa, o ponto de partida, o nome da disciplina era Análise do Processo Inflacionário Brasileiro. E foi incrível, porque eu entendi ali perfeitamente o que estava circunstanciando e alimentando a inflação brasileira, que era a própria dívida externa se transformando em dívida interna. E aí nós estamos falando de inflação de mais de 20% por semana, né? Dia a dia nós fazíamos as contas de quanto ia precificar no dia seguinte. Tudo, né? Tudo. Era salários, era preços finais, era preços intermediários e dá-lhe metodologias de inflação para entender tudo isso. E aí uma indexação fenomenal, né? E eu ali muito tenra, né? Começando a estudar economia e olhando para tudo isso. Eu tenho a impressão agora, eu gostei muito da sua colocação sobre o Baixa, que nós temos descasamento entre valor monetário e valor real, de novo, na economia. Nós estamos passando por isso. A pergunta que a imprensa costuma me fazer é, o que se faz com R$100? Hoje você vai ao supermercado, R$100 é um valor de referência de pouquíssimo poder aquisitivo. Assim, você não adquire mais mercadorias por R$100. Mas para se ganhar é muito difícil. Não se vê uma circulação saudável no mercado ao ponto de se justificar essa precificação. Então está acontecendo um descasamento entre o lado real e o lado monetário da economia. Sim. Então eu entendo que mais cedo ou mais tarde isso, de alguma forma, a equação vai ter que voltar, né? A relação entre o lado real e o lado monetário da economia, sendo bem simplista, assim, uma coisa bem modelo Mundell-Fleming, assim, lado real de um lado e lado monetário do outro. Lembrando que no lado real do Mundell-Fleming, a gente tem a variável inflação, né?
A inflação elevando, ela pressiona os preços no outro lado, no lado monetário. Aproveitando, esses dias eu vi a seguinte estatística: entre 2006 e 2025, os alimentos no Brasil subiram 62% acima da inflação, 62%. E nos Estados Unidos, nesse mesmo período, subiu 3,9%. É um paradoxo, não? Um país rico de alimentos, rico de produção de alimentos, e tem isso. Quer dizer, significa que foi exportado muito, será? Qual a razão dessa diferença entre a inflação e o preço dos alimentos? O Ha-Joon Chang também colocou uma observação que, assim, inflação é previsível em países em desenvolvimento, indistintamente. A própria Alemanha, há 100 anos atrás, quando foi se reajustar aí de guerras mundiais, teve um processo hiperinflacionário, né? Eventualmente pode-se dar esse fenômeno do descasamento entre a referência do valor da moeda e a referência do que se produz, não é? Considerando aqui os 3 agentes econômicos, empresas investem, famílias consomem e o governo gasta no bom sentido. E aí nós temos uma brecha enorme. Aí eu preciso fazer minha marcação, assim. O governo gasta muito e gasta mal, gasta péssimo. Qualidade do gasto muito ruim, né? E assim, eu entendo que são dois vasos comunicantes que levam para o gasto excessivo. Um deles, projetos ruins, falta de projetos, e quando projetos ruins, em geral, não é? Projetos públicos, para que se chegue o bem público às mãos da sociedade, né? E segundo, um termo que está na moda agora, principalmente em ano eleitoral, a questão da gastança. E é gastança, eu posso falar, porque a gente circula em órgãos públicos, inclusive em Brasília, eu já circulei também. É gastança, desnecessário, né? Eu costumo dar o meu testemunho de que, quando eu residia integralmente aqui em São Paulo, eu usava transporte público, os corredores de ônibus, região central aqui resolve muito bem. E o metrô, né? É espetacular, é fantástico. E as pessoas, nossa, mas você não usa o carro? Não, o ônibus tem ar-condicionado e muitas vezes somos 3 passageiros, quando muito, né? Se a Angela Merkel ia para o parlamento alemão, de casa para o parlamento, de condução pública, sozinha, certo? Vai dizer, mas aqui tem a questão de segurança, invadem o seu carro, né? A proporção de automóveis blindados aqui na cidade aumentou, né? Então, eu acho que é dessas coisas que se precisa cuidar, né? Eu li esses dias uma pesquisa que alimentos saudáveis encareceram muito, enquanto que produtos não tão saudáveis como refrigerantes abaixaram o preço. O que você acha disso? Quer dizer, a qualidade da alimentação não é muito boa aqui, não? Podia melhorar. Luiz, assim, é uma preocupação muito grande, né? A questão alimentar no país. Porque principalmente nos centros urbanos, o brasileiro está consumindo mal os alimentos. Primeiro por hábitos, por facilidades, e segundo por hábito. Eu acho que vale um esforço educacional aí para as pessoas aprenderem sobre alimentos. Porque assim, que há disponibilidade dos alimentos in natura, há.
E assim, com a mesma facilidade que você abre um pacote de salgadinho, você descasca uma fruta, ou quando precisa descascar a fruta, né? Às vezes nem precisa, o morango não se descasca, a maçã você pode comer com a casca, se te agradar. Mas eu entendo que precisa ser colocada a cultura do produto in natura. E junto, até um esforço e um empenho do Estado, né, em distribuir essa informação primeiro e distribuir os recursos adequados, né? Então, no interior se vê muito mais esse esforço. Tem uma cidade pequena próxima a Ribeirão Preto, a cidade de Santa Rita do Passa Quatro. E a campanha da prefeitura é assim: você leva itens de lixo reciclável, vidro, latas, papelão, coisa assim, e troca por um kit de hortifruti, né? E são os pequenos produtores rurais que fornecem. Então, assim, é uma economia circular extremamente sustentável e que a pessoa leva de volta para casa alimento mais nutritivo, né? Eu vejo a proporção de pessoas também que vai atrás de suplementos alimentares, né? E aí na internet, com as facilidades que nós temos de informação, tem uma quantidade de receitas de caldo de ossos, né? E a cartilagem é a gordura mais tranquila para nós absorvermos do gado, de gado, né? Aliás, pode ser aves também, pode ser de suínos. E o colágeno está ali natural, né? A gente não precisa de esforço para tomar uma proteína, né, industrializada, não é, para o nosso consumo. Então, eu entendo que a questão nutricional precisa ser muito vista. E um alarme, né, nos meus estudos aí sobre os números da saúde, que está muito ligado, né? O meu filho é agrônomo, a monografia dele de conclusão do curso foi do pasto ao prato, o tema, né? Era do pasto ao prato, porque é do pasto que vem os sais minerais, a proteína animal e vem para o nosso prato em forma de valor nutricional, né? E aí, quer dizer, esse esforço nutricional pode ser dado a partir de orientação e distribuição de informação e do próprio recurso, né? Então, assim, no interior se vê muito mais o acesso a produtos naturais, né? Mas nos centros urbanos a disponibilidade já é menor, né? Ainda que, assim, teria que ser pelo hábito, né? De se participar de feiras Verdade. Eu li uma estatística que a obesidade aumentou muito aqui. Isso tem a ver também com a qualidade do alimento, você acha? Sem dúvida, porque o que acontece? Quando o alimento entra no nosso organismo, a minha especialidade não é biologia, mas é um processo bioquímico, né? Se esses alimentos vêm com moléculas distintas, muito distantes de moléculas da natureza, o nosso metabolismo funciona diferente. E aí vai somando gorduras viscerais, e aí os acometimentos já nos órgãos, na parte de ossatura, né? E aí vem o agravante, a questão da obesidade no Brasil. 40% da sociedade brasileira está no limite para cima de índice de massa corpórea, ou seja, acima daquele número 25 lá da conta da massa corpórea. Onde é que isso bate na economia? Essas pessoas vão ter problemas como coronário, circulatório, ortopédico, artrites reumatoides, quer dizer, o processo inflamatório no organismo, ele se apresenta e a gente não consegue o retorno, e diabetes.
Lembrando que na época do Covid, para tratar um diabético era muito diferente e o risco era muito maior. Não é? Você ter o diabetes controlado no dia a dia, ok, mas quando você precisa de um tratamento médico somado às rotinas do tratamento do diabetes, a complementação aí dos tratamentos é extremamente complicada. Entendi. E aí, para a gente colocar onde é que está o agravamento do quadro, em economia, saúde é considerado um bem público, né? Então, todo aquele preceito lá da formação do SUS, de universalização da saúde, é papel do Estado distribuir saúde enquanto recurso público, né? Bem público, bem público. E então, isso acaba caindo aonde também? Nos gastos do governo, em custos do governo. Em diabetes mellitus, na ocasião em que eu fiz a escala de custo, desculpa, diabetes mellitus não, artrite reumatoide. A primeira medicação custava, na época, R$250. A segunda fase da artrite reumatoide, quando avança o quadro, ia para R$2.000. E na terceira fase ia para R$9.000. E aí, assim, o número vai aumentando na sociedade. A sociedade é uma sociedade que está envelhecendo, né? A média de vida... É o tal do bônus demográfico que o Antônio Delfim Neto nos alertou há 20 anos. Nós tínhamos o bônus demográfico e agora a pirâmide ela está alargando no seu topo. Sem termos ficados ricos. Sem termos ficado ricos, a Previdência brasileira conta essa história, e sem estarmos preparados para as condições de saúde que se apresentam, inclusive da base da pirâmide, chegando à obesidade. Então, a moçada aí com 35, 40 anos já apresenta problemas cardíacos, já apresenta diabetes, muitos diabéticos, moças de 40 anos. Então, essa é uma situação muito agravante, pouquíssima atividade física e comida de baixo teor nutricional. Isso é muito complicado para um resultado geracional, temporal e de faixa de idade dessas pessoas. Se, em última instância, a pessoa precisar se recluir, deixa de ser população economicamente ativa, nós temos um problema previdenciário. Você, embora seja especialista na área agrícola, faz um resumo aí desses 40 anos, de 88 para cá, do SUS. Porque o SUS é o maior programa do mundo de atendimento irrestrito a todos, tudo a todos, não é? Quer dizer, tudo, às vezes tem coisas que ainda não foram implementadas, mas todos têm direito ao SUS. O que você acha, em linhas gerais, do SUS? Eu acho que eu dou nota 10 para o modelo, nota 10. Né? Ele prevê o atendimento a todo cidadão brasileiro irrestritamente. A questão, enquanto modelo, ele é um projeto, ele é um plano. E nós podemos considerar um plano de sucesso de gestão pública em âmbito federal. Juntamente com isso, né, quer dizer, nesses 40 anos é ótimo, porque foi exatamente a Constituição de 88 que impulsionou para nós conseguirmos essa estrutura de SUS para setor público, Agência Nacional de Saúde para setor privado, ela regulamenta as operadoras de saúde, e in between, né, em meio às duas instituições, a Anvisa para a questão sanitária, né? Então, assim, enquanto modelo, é incrível, é incrível. E aí, eu acho que houve, sim, de entidades públicas uma adaptação para isso.
exatamente para colocar essa universalização em prática e o atendimento indiscriminado, né? Porque é um bem indivisível também. Né? Se você faz a cirurgia cardíaca num senhor, essa é do senhor, né? Você não consegue dividir com outra pessoa, é indivisível, é para ele, né? Então é endereçada. E aí tem a questão de escolha, né? A gente vai destinar o recurso para qual indivíduo, tem toda aquela questão de escolha que é uma questão assim. Eu diria complexa, né? Porque os médicos precisam tomar essa decisão. Para quem dar esse atendimento? E aí tem um ponto que eu acho muito importante, que foi quando o Obama deu conta da situação de saúde nos Estados Unidos após o estouro da bolha imobiliária, que a sociedade privada americana teve um desfalque bem grande da saúde, lembrando que aqui no Brasil 75% da população, talvez um pouco mais agora, nesses anos de crise, né? 75% da população brasileira são atendidos pelo setor público, exclusivamente. E os outros 22, 25% pelo setor privado. E aí chega a complexidade, tudo. E aí tem um intercâmbio, vamos chamar assim, do SUS, né? O SUS subcontrata o setor privado para atender complexidades. Nos Estados Unidos é o contrário. Ou era até então, né? A grande maioria da população tinha plano de saúde. E as minorias mesmo, assim, idosos desalentados, crianças órfãs, ex-combatentes de guerra que não se ressocializaram, alguma coisa assim. Então, a minoria, 10%, 15%, se muito. Os outros 85%, setor privado. Com a crise do setor imobiliário, esses 85% foram bater na porta do setor público. E o Obama se viu na situação. E foi motivo de muito orgulho para o Brasil, porque as pessoas que estavam à frente do Obamacare vieram aprender no Brasil, através do Ministério da Saúde, como é que iam fazer para universalizar isso. E aí saíram com a lição de casa feita. Ora, o setor privado pode ser subsidiado pelo governo, é uma situação adversa, vocês estão com uma crise sistêmica de grande monta na economia de vocês, e a questão sanitária está extremamente comprometida, né? Nessa ocasião, inclusive, se fazia documentários sobre os problemas de saúde das pessoas. A gente via cena de uma pessoa fazendo a própria sutura no joelho no sofá de casa, assim, com linha e agulha de costura de roupa. Né? Então, assim, o problema de saúde também não pode esperar, né? Então foi assim, quer dizer, nós fomos exemplo, o SUS chegou a ser exemplo, né, para a economia norte-americana nessa ocasião. Pergunta mais sobre saúde. O governo Fernando Henrique, professor Bresser Pereira e sua equipe, né, criou um negócio chamado Organizações Sociais, que é aqui na cidade de São Paulo, que a gente vê aí, isso cresceu muito, né? Quer dizer, isso você sente, por exemplo, eu moro num bairro diferenciado, digamos, e fui tomar uma vacina, você vê como não são funcionários públicos, você vê como é o atendimento diferente, são bem orientados, são mais motivados, né? Você acha que isso foi uma boa solução? Porque as organizações também são criticadas por aí, mas... eu sou bastante suspeita, né, de falar do ministério do professor Bresser, porque ele conciliava os dias em Brasília com a nossa orientação aqui, né? Tá. E à frente do Ministério da Administração e Reforma do Estado, né, ele olhava exatamente o que nós precisamos olhar até hoje, como chegar esse bem público
na finalidade Na última, ponta. na ponta. É isso. Precisa chegar na ponta. Num termo, numa frase assim bem simples. Precisamos entregar, precisamos fazer a entrega, né? E assim, o modelo público que executa essa entrega, ele é muito bem sucedido, é interessantíssimo, né? Nós temos grandes e fortes exemplos de entrega de bem público incríveis. E enquanto a gestão pública, então, é planejada e prevista, nós conseguimos fazer boas entregas, né? Temos condições para fazer? Sim, desde que os custos do governo não sejam onerados com coisas desnecessárias, né? Nós precisamos ver a elasticidade. A elasticidade é o termo da microeconomia que mostra o grau de essencialidade dos bens, né? Saúde pública é inquestionável, alimentação é inquestionável, né? Só um parênteses também aqui, junto com saúde e alimentação, atividade física. Atividade física, Claro. né? As pessoas são muito sedentárias e as próprias crianças estão se posicionando dessa forma, né? Na frente da televisão, em frente de tela e comendo produtos industrializados. Então, esse não é um cenário adequado, né? O ideal é completamente o oposto. Vai gerar custos mais adiante, né? Serão custos sociais. Todos nós pagaremos. Sim. Deixa eu voltar um pouco para o Plano Safra. O Plano Safra, ele destina 500 bilhões para agricultura empresarial e 90 bilhões para agricultura familiar. Você acha bom isso? Sim, em parte sim, por conta do seguinte: a agricultura industrial, ela tem, primeiro, as glebas maiores tratadas já para a agricultura, e juntamente com essa referência de tamanho de terras, né? Nós precisamos de investimentos em tecnologias. O investimento em tecnologias tem custos elevados, né? A tecnologia traz uma inflação, né? A tecnologia, por natureza, traz uma inflação. Inclusive, voltando um pouco ao setor saúde, quando o Fernando Collor de Mello abriu as importações em 1990, eu peguei os microdados do IPCA, né, que é o índice de inflação para varejo, e fracionei os itens de consumo, né, que são habitação, saúde, alimentação, transporte, comunicação, lazer, educação. Comunicação, não sei se eu já falei. Bom, enfim. O setor saúde despontou de uma vez por todas a inflação em saúde. Por quê? Porque importou-se equipamentos eletromédicos, né? Então, assim, tem um fator muito importante na área médica, que é o fator tecnologia, né? E ano a ano, semestre a semestre, que a gente acompanha essa tecnologia de ponta, eu tenho pais idosos, a gente faz check-up também, as facilidades que a medicina traz, assim, o paciente não sofre mais, né? Os meios são muito mais acomodados. Lógico, tem as situações críticas, crônicas, paliativas, né? Que aí a situação de saúde leva ao extremo. Mas, assim, procedimentos, eles são muito mais facilitados para o paciente. E essa tecnologia custa, né? Da mesma forma, a tecnologia vai custar para os outros setores da economia, e para a agricultura não é diferente. E aí, para falar um pouco de onde vem essa inflação nos tempos atuais,
Eu posso dizer que há 2 semanas eu estive visitando a AgriShow. E é muito importante olhar para o que a gente pode prever da agricultura, né? Nos mesmos dias estava acontecendo a feira automobilística da Ásia, que chama Auto China, Auto China 2026. Auto China 2026. E o grande hit da Auto China 2026 era a automação toda que vem para os automóveis, né? Então o carro te traz facilidades na hora de você usar. É uma revolução absurda assim do carro, né? Diga-se de passagem, uns 40% mais baratos do que os carros top de linha daqui do Ocidente, leia-se Europa, Estados Unidos, as grandes marcas. Então, os carros chineses vêm com altíssima tecnologia e um preço mais barato, né? Essa é uma lição de casa feita da China. E para a agricultura não vai ser diferente, né? Então, a automação na agricultura se fala. Então, a tecnologia, quando se fala de tecnologia, você pede uma figura no Google, né? De tecnologia na agricultura, parece um drone lá. Drone é a pontinha do iceberg de tecnologia em agricultura, né? Que todos aqueles tratores e os implementos, os tratores que agora são mais sofisticados, eles trazem recursos, por exemplo, um fotossensível que vai olhar aonde está a toceira de plantação, onde ele tem que depositar o insumo agrícola, né? Então, em vez de ir inundando a área toda com o insumo, vai só a quantidade naquela parte plantada, né? Então, no lugar do plantio, local. Então, assim, se economiza um absurdo de insumos com isso, né? Recursos naturais, ao invés de se importar fertilizantes, tem se falado e se desenvolvido muito, e, de novo, o Brasil tá bonito nesta fotografia, de criar biológicos, né? Que através de fungos, vírus, você consegue montar as caudas e criar o ambiente para a fertilização ou para os defensivos agrícolas, né? Isso tudo vem de ciência brasileira, né? A gente precisa pensar em patentes. Essa é uma dica asiática importante. Nós precisamos pensar em patentes. Então, quer dizer, nessa medida, nós acabamos nos tornando menos dependentes de importação de insumos agrícolas, né? Que em tempos de crises globais, como essa recente que nós tivemos aí do Canal de Hormuz, nós criamos uma vantagem competitiva, né? Conseguimos produzir a um preço mais barato. Luiz, eu vou falar uma coisa para você. Por frequentar o interior durante toda a minha vida e ter acompanhado esse parâmetro tecnológico, o parâmetro de capital humano, assim, nós temos um novo mundo da agropecuária, e digo mais, a frase que mais me incomodou ouvir na vida a respeito da agricultura é que o setor agrícola não agrega valor. Se o setor agrícola não agregasse valor para o Brasil, nós não seríamos o maior produtor de soja, o maior produtor de rebanho bovino. O nosso rebanho bovino hoje são 240 milhões de animais, de cabeças de gado bovino. 240 milhões de animais, em sala de aula eu costumo dizer para os alunos, é uma vaquinha para cada um de nós e ainda sobra um bom troquinho, né? Então, assim, o rebanho bovino é maior do que a nossa população, né? A cada 10 xícaras de café que se consome no mundo, 4 são de café brasileiro. Eu fiz uma visita na Alemanha a um entreposto de café. O árabe que fazia lá o blend tinha como os maiores clientes a Melita, Starbucks,
Ele ficou encantadíssimo e ele assistiu a bandeira brasileira na frente da empresa no dia da nossa visita lá, porque ele ficou honrado de nos receber. Ele dizia, uma grande proporção do que eu comercializo aqui vem do mundo todo, era no Porto de Hamburgo, no Mar do Norte, na Alemanha. De tudo que eu comercializo aqui, 2/3 são café brasileiro. Depois vem de Vietnã, tinha de Vietnã, de Colômbia, né? Então, assim, nós não somos quintal de ninguém. O mundo precisa dos nossos alimentos. A Europa não tem fronteira agrícola. Os Estados Unidos têm clima temperado e é outra condição de produção. A Ásia se emancipa, mas é outra referência agrária. Por exemplo, a Índia é outra referência agrária, né? A população ocupa muito. Então, assim, extensão de terras é mais rarefeito. E de tudo isso que eu posso dizer é que de todo o território nacional destinado, aí é um pouco de IBGE, né? A geografia, o G da geografia do IBGE, de toda a nossa área ocupada, territorial brasileira, nós usamos 60%, 40% das terras agriculturáveis. Nós ainda temos fronteira agrícola de 60%. E tem um detalhe, nós temos o gráfico feito recentemente com dados do Ministério da Agricultura e Pecuária. Essas mesmas terras estão intensificando produtividade. Então, a expansão de área cultivada cresce muito menos que proporcionalmente à produtividade no mesmo solo utilizado. Interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu li aí, num lugar aí, num trabalho, que a China, até 2040, ela vai cortar a compra de soja dos Estados Unidos em 86% e vai cortar do Brasil 36%. Quer dizer, vai comprar 36% menos. O que você acha? Isso vai ter algum reflexo em algum lugar? Sem dúvida. O que nós vamos precisar diante desse dado? Planejamento. O que nós vamos fazer com essa nossa capacidade produtiva? Vamos encontrar outros mercados? Vamos negociar com outros outros mercados consumidores potenciais? Né? Então, essa é uma possibilidade. Ou mesmo criar outros meios de produção, né? Que justifiquem o uso aí dos nossos recursos naturais. Só voltando um pouco à tua pergunta, né? Por que a proporção para os micro e pequenos produtores de financiamento no Plano Safra é menor, né? É porque são glebas menores, né? Então, o esforço de investimento é proporcionalmente menor, primeiro. E segundo, tem uma organização social aqui no Brasil muito interessante entre os pequenos e médios produtores, que é o cooperativismo. É uma troca de informação riquíssima, informações no sentido de planejar, executar e se defenderem das adversidades do mercado. Né? Então, se protegem, há uma proteção muito grande. Né? Eu vejo, particularmente aqui no estado de São Paulo, o grupo de sindicato dos produtores rurais, né? Que ele é centralizado pela FAESP, né? A Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, faz um trabalho incrível através dos sindicatos, inclusive para os micro e pequenos produtores agregarem valor e conseguirem sua independência econômica. Né? Através do sistema Senar, eles colocam cursos de várias possibilidades aí de transformação
dos recursos da agricultura em indústria, enfim, itens, utensílios, alimentos, né? Então, a parte de laticínios. Então, assim, tem uma transformação aí através de conhecimento. Entendi. Deixa eu só falar uma coisa sobre esse problema da agricultura empresarial e familiar. Alguns colegas teus, que têm um pensamento mais sofisticado, vamos dizer, eles dizem o seguinte, que esse pessoal, quando você dá um subsídio, muita gente que não precisaria do subsídio o obtém. E podia ir para o mercado de capitais, captar no exterior, né? Quer dizer, essa é a razão que o subsídio ele cria um grupo de interesse vamos dizer, finalmente o dinheiro podia ser distribuído ou financiar gente que precisa e não grandes grupos que têm acesso ao dinheiro subsidiado, né? O que Sim, você acha sim. disso? Não sei se eu fui claro, né? Sim, sim. Seria importante olhar o perfil desses micro e pequenos produtores e também passar a orientação financeira, né, de como eles podem fazer esses investimentos para ter uma otimização de resultados, recursos, né, e da própria melhoria, né, da qualidade de vida das pessoas e tudo isso. Entendi. Vamos voltar a que você falou antes sobre o café. Muita gente eu não sou muito fã de café, mas muita gente faz uma crítica que nós exportamos a matéria-prima e compramos aquelas cápsulas da Melita muito mais caro. Pô, explica isso um pouquinho. A cadeia de valor, de novo, né? A gente transforma uma saca de café, fazendo a conta. Se você transformar uma saca de café que sai da fazenda a R$ 2.500 em cápsulas de café, essas cápsulas de café vão custar uns R$ 25.000. Essa saca de café de 2.500 vira R$ 25.000 na ponta final. Então, ó, veja como nós vamos agregando valor, né? A China, acho que está dando uma lição bem importante, né? Eu estou bastante viciada depois que eu trabalhei com o Ha Jung-chang, eu fiz a tradução do livro Os Maus Samaritanos, né? O mito do livre comércio e a história secreta do capitalismo é o subtítulo. E aí você precisa ajustar esses acordos bilaterais e se posicionar e assim, nós precisamos de planejamento. Eu acho que a China fez muito bem isso, né? Então, nós apresentarmos o nosso produto final, nós precisamos de um planejamento industrializante, saindo da agricultura, até porque a agricultura fornece para a indústria e depende da indústria, né? Na matriz insumo-produto brasileira, isso é claríssimo. A agricultura, ela puxa a indústria de serviços e comércio, né? E também é fornecedora, é a matriz insumo-produto, né? Então, a China teve a base, olha lá, ó, com uma retaguarda governamental, né, de Estado, do Ministério de Indústria e Comércio dela, equivalente, né? E chegou, então, a alicerçar sua planta produtiva, agregar valor, comercializar num primeiro momento em que todo mundo criticava o Xing Ling, porque era ruim, era inferior e coisa. Foi feita essa lição de casa e hoje os produtos são de qualidade. A China tem uma... Os chineses têm você ouve assim, em pequenas rodas, que hoje na China
você tem de tudo, da melhor qualidade à pior, do preço mais caro ao mais barato, Sim, né? sim. Em vários produtos, né? Sim. Interessante isso. Sem dúvida. E com isso, quer dizer, fica a lição de casa mesmo, né? Para a nossa possibilidade de desenvolvimento, né? Fecharmos a nossa economia para planejarmos o que podemos agregar de valor para entregar as mesmas cápsulas de café de forma competitiva. A gente precisa ter esse impulso industrializante de forma planejada. E vamos para o comércio também, né? Deixa eu Que é perguntar o uma que a coisa. China tem feito. Fala um pouquinho sobre um gargalo da agricultura, que são os fertilizantes. Sim. Os fertilizantes, eles... É a parte bem cara, né, da agricultura. Soma-se a isso a importância e a necessidade de nós mantermos a saúde do solo, isso é extremamente importante. Mito que se degrada o solo, mito, não existe isso. Eu conheço o currículo de agricultura, de engenharia agrícola. Há disciplinas rigorosamente colocadas na base curricular da formação dos agrônomos, a composição do solo, né? Então, assim, o solo degradado é algo que não cabe num plano agrícola. Os fertilizantes, eles são extremamente caros, eles vêm de indústria, a conversa da indústria, vem da indústria a matéria-prima para... É uma parte bem cara da manutenção, né, do solo e da qualidade do solo. E o resultado nós vamos ter na safra, na colheita, né? Mas assim, eu vejo alternativas bem sustentáveis, né? Eu acho que uma outra aula importantíssima que nos dá a agricultura é o cultivo da cana-de-açúcar, né? Hoje ela é completamente um exemplo completo de economia circular. Tudo o que se colhe da cana se utiliza como insumos, né? Então, o chorume, né, que é a última parte da cauda da cana na usinagem, volta para a terra como fertilizante. Então, na economia circular, a agricultura consegue ir superando essa... Entendi. Nós estamos chegando quase no final. Faz um balanço assim geral sobre o programa do Proálcool. O programa do Proálcool é o menino dos meus olhos, né? Você não avisou, faria a primeira pergunta sobre o Proálcool, mas pode Não, falar. mas a cereja do bolo ficou para o fim. O Proálcool é um exemplo do Brasil que dá certo, né? A Embrapa impulsionando enquanto um plano de governo para sustentar esse desenvolvimento tecnológico. Chama-se os fabricantes de automóveis, Volkswagen, General Motors, Ford, Fiat, e assim, querem manter sua indústria em solo nacional, adaptem o motor a combustão para álcool, né? Álcool combustível. A octanagem ainda era outra. E essa adaptação aconteceu. Continuaram parceiros com a base industrial automobilística aqui no Brasil, né? E nós conseguimos superar as crises do petróleo, depois colocando o motor flex. Quer dizer, o consumidor final tem a opção de fazer lá a proporção de valor dos combustíveis, né? Gasolina ou álcool, e resolver viabilizar a economia. Por quê? Porque nós precisamos de transporte, né? Muito bem. É interessantíssimo isso.
Também na Alemanha, quando eu falei sobre a nossa matriz energética, os alemães queriam muito ter motor a álcool na Alemanha, porque souberam que a Volkswagen sabe fazer. E os europeus estão ávidos à sustentabilidade, preservação ambiental. Isso, a nossa agricultura dá todos exemplos de preservação ambiental, né? Até por regras. As regras de IBAMA hoje são apertadíssimas, né? Com direito à multa e tudo, né? Então, assim, o Proálcool é um grande exemplo de que o Brasil dá certo. Mal podia se imaginar que o canal de Hormuz, o Estreito de Hormuz, teria aí essa restrição. E nós temos a matriz de combustível contando com o álcool, o etanol agora. E é muito bonito de ver as escolas técnicas do interior mostrando como fazer biocombustíveis. Eu visitei uma feira de ciências, então eles mostram como fazer o combustível de girassol, combustível de milho. Produziram lá um chopp de cana-de-açúcar, então tinha uma arominha da cana-de-açúcar, eu experimentei. Então, assim, vem o conhecimento, vem a formação do capital humano, né? Então, eu acho que o Proálcool mostrou que nós podemos, primeiro, e segundo, deu todo o exemplo ali de um modelo de crescimento econômico, tecnologia para o capital fixo, capital humano, superação de uma crise mundial. Esse ano, um alento bem importante. E agora o biodiesel, combustível para aviação, enfim, já não é mais combustível fóssil, né? Nós temos essa... Celina, o nosso tempo esgotou, mas eu prometo que você vai voltar aqui com a presença do professor José Márcio Rego. Será um prazer imenso. Porque ele teria muito mais perguntas a fazer. Eu também teria, mas o tempo passou. Então agradeço e até a próxima vez, né? Eu também agradeço pelo convite, parabenizo vocês pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa trabalhar informações, né? No mundo da informação, hoje é muito importante isso aí. isso tudo. Tá Será um ótimo. prazer. Obrigado.